Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Polícia Federal deflagra 27ª fase da Operação Lesa Pátria. É isso mesmo. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas supostamente envolvidas no financiamento e fomento dos atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília. Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 2 de monitoramento eletrônico, nos estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. Os nomes dos alvos desta nova fase não foram divulgados. A Polícia Federal informou que foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de 40 milhões, afirmou a autoridade. Os envolvidos podem ser indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. Câmara dos Estados Unidos pede esclarecimentos do FBI sobre colaboração com o TSE e STF. O Fio Diário comenta. Nacional, olha só, carta do Comitê Judiciário, né, House Judiciary Committee da Câmara dos Estados Unidos, presidido por Jim Jordan, ao diretor do FBI, Christopher Wray, datada de 21 de maio de 2024, expressa preocupação com a colaboração do FBI em ordens de censura do governo brasileiro contra brasileiros residentes nos Estados Unidos. A gente tem um post aqui do resumo da carta, mas eu já vou resumir aqui para vocês nesse momento. A carta, ela aponta que o governo brasileiro, acusa o governo brasileiro de coagir a X-Corp, ex-Twitter, a bloquear contas e remover conteúdos críticos e menciona uma investigação sobre Elon Musk por resistir a essas demandas. Por governo brasileiro, contempla o judiciário, tá? Abrange o poder judiciário. E ele solicita todas as comunicações sobre censura em plataformas como X e Rumble e exige uma resposta até 4 de junho de 2024. Ao mesmo tempo, nós temos a nova fase da Operação Lesa Pátria pela Polícia Federal, com 20 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Nesta quinta-feira, a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. E aí, eu vou jogar essa batata quente no colo da Duda. Tem mais prints e notícias dentro dessa pauta, mas, Duda, tem muita gente falando que Alexandre de Moraes arrefeceu, mudou o comportamento. Eu ainda não consigo fazer essa análise. Eu não consigo dizer isso. O que você acha, Duda? Não, eu também não. Eu acho que é muito arriscado a gente assumir essa posição de que, ai, não, ó, o Xandão tá dando para trás. Eu sei que algumas coisas aconteceram e que pode parecer que sim. Por exemplo, ele tá meio quieto em questão de pronunciamentos, porque ele sempre se pronunciou muito sobre tudo, e ele ficou um período muito grande em silêncio. Agora ele voltou a falar. Eu imagino que você vai passar esse discurso dele para os próximos comentários, então eu não vou me aprofundar nisso, mas aquela história do cabo e do soldado foi, assim, um dos primeiros discursos dele num período grande de silêncio. Teve a questão do coronel Naime? Coronel, tenente? Enfim, o Naime. Teve a questão das redes sociais do Marcos Duval. Enfim, algumas coisas aconteceram que pode dar a entender que, ai, olha só, Xandão tremeu na base. Mas eu acho que é muito perigoso para nós, na posição em que a gente está, assumir o raciocínio de que ele possa estar arrefecendo. Porque pensar que ele pode estar baixando a bola vai prejudicar a gente, pode fazer com que a gente acabe agindo de forma imprudente, entregando a nossa própria cabeça para ele numa bandeja. O cuidado tem que continuar o mesmo.
A situação ainda é perigosa. Eles continuam desobedecendo a Constituição, eles continuam passando por cima das leis, eles continuam passando por cima do próprio papel do órgão que eles representam. Então, a coisa continua tensa. Não vai acabar tão rápido assim. Esses dias eu recebi mensagem de um seguidor meu, numa caixinha de perguntas. Ele falou: Duda, cada dia que passa fica mais difícil identificar um salvador da pátria. É porque não existe, né, um salvador da pátria numa pessoa específica. Então, todo esse processo, veja só, o Brasil está enfiado numa teia bizarra de coisas erradas muito profunda. Não é algo que vá ser desmantelado rapidamente. A gente continua tendo os problemas do presidente do Senado, do presidente do Congresso, que são omissos, que têm rabo preso, que não vão pautar impeachment nenhum por enquanto, porque eles têm muito a perder. Quem tem medo. A gente tem o próprio inominável, que sabe que continua não sendo passível de punição alguma. Mas tá aí a discussão internacional e tudo mais. Ótimo, importantíssimo. Vamos espalhar para o mundo a situação em que o Brasil está. Isso faz parte do processo de reverter a situação, mas não significa que magicamente tudo vai acabar. Quanto tempo falta para o impeachment dele? Muito tempo, se é que vai acontecer. Então, a gente não pode pensar que ele arrefeceu. Ele tá ali, ele tá olhando tudo, ele não é burro. A gente pode chamar ele de muitas coisas, mas de burro a gente não pode. Então, ele tá observando tudo, ele tá vendo o que tá acontecendo, e agora tem essa questão aí da FBI. A gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar. A gente tem até dia 4 de junho para ficar de olho nas próximas atualizações. Mas eu acho que isso é uma bola de neve, Marco Antônio, muito maior do que a gente imagina. É difícil acreditar que ele faz tudo que ele faz sozinho, só porque ele tem poder na mão. Com certeza tem muita gente metida no meio e, independente de qual for o resultado, se houver desse pedido dessas informações com relação ao FBI, etc., nada deve surpreender a gente. A gente tem que estar pronto para qualquer conclusão que seja. E podem ser conclusões muito absurdas. E eu vou aproveitar aqui o ensejo da Duda, Adriles, para colocar mais uma matéria que saiu ontem na Revista Oeste. Moraes mandou prender um senhor de 68 anos pelo 8 de janeiro, mesmo com recurso pendente e câncer em estágio avançado. A defesa do professor aposentado acredita que a ordem é para impedir possível fuga do cliente, que não tem histórico de desobediência. Enquanto o diretor está descondenado. Jaime Junques, o nome desse professor, foi para o Centro Integrado de Triagem de Londrina, foi condenado, Adriles, a 14 anos pelo Supremo Tribunal Federal, um professor aposentado. Entre outros argumentos, a defesa informou que não há provas que ele cometeu qualquer ato de vandalismo durante o protesto. Ele foi detido no Palácio do Planalto. Nos embargos de declaração, a defesa falou sobre a condição delicada da saúde dele. Abre aspas, o requerente padece de miocardiopatia dilatada, diversos problemas no coração, hipotireoidismo, embolia pulmonar e sequelas da Covid-19 longa. Ainda de acordo com a defesa, ele tem câncer de próstata em estágio avançado e faz uso de uma sonda, Adriles Jorge. E vai lá, pode tocar o pau. Quando se diz que o Alexandre de Moraes está arrefecendo, está recuando, primeiro, não se deveria colocar um juiz nesse espaço. Recuar de quê? Se ele está recuando de alguma coisa, então implica que ele está abusando de seu poder. Agora, ele está recuando onde? No poder. Ele não está falando em prender Bolsonaro mais. Parece que o TSE não vai mais caçar o Jorge Seife e não caçou o Sérgio Moro, porque esses personagens, em tese, em princípio, arrefeceram o discurso contra o judiciário, ou seja, se adequaram ao molde de um senador brando em relação aos supostos, né, que eles acham abusos do judiciário. E esses supostos não são supostos assim. Agora, em termos de uma população, de uma pessoa comum, de um homem com câncer, com problemas cardiopatas, com problemas de saúde, praticamente um homem moribundo, ser condenado a 14 anos de prisão sem ter a quem recorrer,
Porque o STF não deixa outra margem para primeira, segunda, terceira instância que qualquer pessoa, sobretudo uma pessoa mais rica, teria no país. Condenar senhoras de mais de 70 anos, colocar ex-ministro, ex-secretário do governo há 6 meses na cadeia por uma viagem que ele não fez. Em relação a condenar um deputado federal a 10 anos de cadeia, simplesmente por ter criticado ministros do Supremo, isso ninguém vê, isso ninguém reverbera. E isso, o ministro, como todo o STF, não recuam. Eles atacam a parte mais frágil. Eles fingem que estão arrefecendo com os poderosos, com os líderes políticos, com os senadores, com deputados e senadores que aceitam se adequar a esse sistema judicial perverso e ditatorial que condena um homem com câncer, que condena um homem com problemas cardíacos, que condena um homem doente a 14 anos de cadeia por simplesmente ter invadido a Praça dos Três Poderes. É errado invadir a Praça dos Três Poderes, mas dizer que foi golpe de Estado, num processo sem individuação de conduta, com Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, e condena todo mundo, e eu não estou inventando isso, o próprio Alexandre de Moraes falou, não interessa o que cada um fez individualmente, interessa o dano coletivo, ou seja, isso é coisa de ditadura. Dano coletivo, como assim? Cada um tem que ter responsabilidade pelos próprios atos, não pelos atos que um juiz acha que ele cometeu em consonância com o grupo a qual ele estava inserido. Então, ele está arrefecendo aos olhos do poder, aos olhos de uma Rede Globo que diz, não, parece que ele não está mais entrando na seara de prender Bolsonaro ou de prender as pessoas que eventualmente estavam ao largo do Bolsonaro, porque essas pessoas também estão se adequando a uma democracia. Democracia nada. Democracia, ditadura travestida de democracia. Mas as pessoas comuns, as pessoas idosas, as mulheres, indígena, líder, pastor evangélico, mendigo, tudo isso está sendo condenado, está sendo massacrado, está sendo torturado, sem nenhum pio da grande mídia. Nada. Ou seja, é a ditadura perfeita. Você finge que é um democrata cristão, afetuoso, gentil, enquanto você destrói a capacidade do povo, sobretudo o povo mais humilde, de se expressar, condenando a cadeia, condenando-os à injustiça suprema que governa esse país. Boa, Adriles. Eu quero aproveitar, professora, e colocar para sua ponderação 2 vídeos do Alexandre de Moraes. Vamos colocar o primeiro, que está na matéria da Oeste. Populismo digital extremista, que se baseia nas redes sociais, a sua força. Ele não adota, golpe à moda antiga. Não precisa de tanque na rua nem fechar o Congresso. Porque ele quer se comunicar direto com os extremistas do povo. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto. Para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. E, professora, eu vou ficar com essa questão aqui, porque já tem essa solicitação de investigação por parte da Câmara dos Representantes, lá, House of Representatives dos Estados Unidos, mas assim, ele faz alusão a uma fala do Eduardo Bolsonaro, que já foi desmentida faz muito tempo, era uma aula de cursinho, o Eduardo estava falando sobre a origem dos poderes, né, como que funciona o executivo, que tem o poder da coerção, da força, da estrutura, das forças armadas, etc., e ele estava falando sobre o poder judiciário. Isso daí foi uma aula de cursinho tirada completamente de contexto pela esquerda e pela imprensa.
E ele estava falando na hipótese de o STF, de maneira arbitrária, impedir a entrada no poder eleito de um presidente da República, saber, no caso, o Bolsonaro. Ele está falando de uma hipótese do STF extrapolar os seus poderes, que, coincidentemente ou não, parece que está acontecendo. Como que você enxerga essa postura, professor? É postura de ministro isso, do Supremo? Ai, meu Deus, o cabo e o soldado não foram fechar o STF porque eles estão ocupados cortando a grama e pintando meio fio, né? Boa. Ai, meu Deus, que degradação. E como a Duda mesmo falou, a gente pode chamar o Alexandre de... Quer dizer, a gente deveria poder chamar o Alexandre de Moraes de tudo, se a gente tivesse uma democracia, mas de burro, não. Então, ele sabe muito bem que ele está fazendo uma manobra. E, assim, eu tenho pena dessa pobre alma, porque a gente vê, inclusive, no olho dele, né, que nem ele mesmo acredita, e ele faz pose, e imposta a voz para tentar colocar a autoridade, prevalecer a autoridade dele em cima dos outros, mas sempre através do medo, porque no fundo, quando o senhor Alexandre de Moraes deita sua linda careca lustrosa no travesseiro, que ele vai dormir, ele sabe que as pessoas que estão ali no entorno dele não o respeitam pela sua brilhante inteligência, pela nobreza da sua alma, e sim por medo da coação, de prisão, de todas essas coisas. Agora, sobre o STF estar recuando, eu também acredito que neste momento ele não esteja recuando, embora eu tenha recebido a notícia de que finalmente, depois de anos e anos, pelo menos eu acredito que o pessoal também estava falando sobre essa participação, essa interferência estrangeira no processo que aconteceu em 2022, que não convém a gente falar muito, mas houve sim essa interferência, e os norte-americanos precisam saber que eles pagam impostos que financiam a censura aqui no Brasil. Há várias ligações, e isso sim, Marco, quando o Eduardo Bolsonaro fez uma participação aqui no Fio Diário, que eu estava junto, eu cheguei a falar com ele sobre a USAID, o FBI, toda essa participação internacional, porque a gente precisa também entender como é que funciona a cabeça dos norte-americanos. Então, a partir de agora, vai se desenrolar um processo muito interessante da gente acompanhar, porque agora mexeu no bolso do pagador de impostos dos Estados Unidos, e isso é muito caro para eles. Agora, a nossa Suprema Corte, maravilhosa, linda, beijo para todos vocês, nós amamos, coraçãozinho, não derrubem o Fio Diário, eles não estão recuando, mas eles estão furando bolhas, sabe, Marco? Vocês mostraram aí a operação, a Polícia Federal está na rua, a Operação Lesa Pátria, senhorzinho de mais de 60 anos com câncer de próstata indo para a prisão. E aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo guerra de facção e tiroteio por falta de segurança. Por que esse efetivo da Polícia Federal não vem para cá fazer a segurança? Ai, mas isso não é de responsabilidade. Não importa, aqui está acontecendo uma calamidade, um apocalipse. Parece que passou um vendaval no Rio Grande do Sul. Tem bairros inteiros destruídos, cidades que foram 80% atingidas. A polícia não dá conta do que está acontecendo. Ainda ontem eu postei no meu perfil do Twitter um vídeo em que o BOP de Goiás, acho que é o BOP de Goiás, em parceria com a polícia aqui do Sul, eles estão entrando no hospital de pronto-socorro, o hospital ainda está alagado, aliás, uma treta violenta com relação a esse hospital que o prefeito não evacuou, tem corpo sendo encontrado lá, uma treta pesadíssima, tá? Pesadíssima. E foi denunciado que os traficantes, os bandidos ali do bairro Matias Velho, que eu já comentei com vocês, que é um bairro perigoso, lá no fundão dele, é um fundão obscuro, que não dá para ir para lá de noite, às vezes nem de dia, depende, tem que ter autorização, é meio essa vibe aí, comunidade. Lá no fundão, no início ali é um bairro até de classe média. O BOP entrou no hospital porque tem denúncia de moradores que os bandidos estavam usando o hospital como abrigo, como refúgio. Mais ou menos como o Hamas. O Hamas também curte usar o hospital para esse tipo de coisa, né? Então, é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tá faltando serviço para a Polícia Federal? Tá faltando... Não, sério mesmo, tá faltando serviço? Venham para o Rio Grande do Sul, porque aqui
Não importa se a pessoa é de esquerda, de direita, se ela faz o L, se ela faz arminha com a mão. Ela tá vendo a bandidagem se criar e tá vendo forças policiais correrem atrás de pessoas que depredaram um prédio público, mesmo que seja um petista. Mesmo que seja um petista. Ele está indignado com essa escala de prioridades, ou como disse o governador aqui do Rio Grande do Sul, né, que ele sabia da enchente, mas ele tinha outras agendas. O Estado vivia outras agendas. E, pelo visto, infelizmente, o judiciário mandou o Barroso vir aqui, fez todo aquele salamaleco, mas eles estão vivendo aí outras agendas. A máscara de vocês está caindo. Pelo menos, aqui no Sul, o rei está nu, Marco. Será julgada por Moraes, a própria vítima de um suposto crime. É isso mesmo. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça no ano passado. Agora, a parlamentar e o hacker passam a condição de réus no STF e vão responder a processo criminal. Zambelli e Walter Delgatti foram denunciados em abril pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De acordo com o PGR, a deputada seria a autora intelectual da invasão e procurou o hacker para executar o crime e emitir um mandado falso de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E essa versão foi dada pelo hacker. Os acusados vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e invasão a dispositivo informático. Estranhamente, quem vai julgar o caso será o próprio Alexandre de Moraes. O colegiado também reconheceu a competência de Moraes para atuar como relator do caso. Para a turma, a emissão do mandado de prisão falso foi um crime cometido contra o Poder Judiciário, e não contra o ministro, que não está na condição de vítima, fato que impedia de atuar como julgador do caso. Durante a sessão, Moraes ironizou a emissão de um mandado falso emitido por ele mesmo. Eu chamaria de burrice, achando que isso não fosse ser descoberto, afirmou Moraes. Não faz nenhum sentido. A troco do que Carla Zambelli ia procurar o hacker para pedir que ele invadisse o sistema para emitir um mandado falso de prisão contra Moraes, pedido por ele mesmo. Como Moraes falou, isso seria muita burrice. Se for julgar Zambelli por uma coisa que o hacker disse, então tem que investigar também o que ele disse sobre as eleições de 2022. Mais burrice ainda é os ministros do STF acharem que o povo é burro. Se um mandado falso de prisão emitido foi contra Moraes, é claro que ele é vítima do caso e deveria ser impedido de julgar. O povo que não é burro está vendo o que está acontecendo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.